como o coronavírus se espalhou pelo mundo a partir de Wuhan, cidade chinesa que registrou os primeiros casos da doença, em dezembro de 2019. Há 3 grandes percursos traçados pelo vírus até que infectasse 1,5 milhão de pessoas, afirma um novo estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e da Universidade de Kiel, na Alemanha. Os casos que surgiram no Brasil são muito mais ligados ao vírus que circulou na Europa do que aquele que apareceu na China. A rede algorítmica, que analisou a proximidade das variações do vírus em cidadãos de diversos países, reflete uma ligação mutante entre o genoma viral da Itália e do Brasil, escrevem os autores da pesquisa. Para chegar a essa e a outras conclusões, eles analisaram as mutações do vírus nos primeiros 160 sequenciamentos genéticos desses invasores encontrados em pacientes humanos. É importante deixar claro que as mutações são comuns e raramente significam que o vírus ficará mais letal, contagioso ou com sintomas mais graves. Por exemplo, o grupo de cientistas usou um mapeamento de linhagens de códigos genéticos parecido com o modelo usado para identificar quais foram os movimentos migratórios das populações humanas pré-históricas. Mas por que isso é importante? No caso da pandemia, a estratégia busca traçar as rotas de infecção conectando os pontos entre os casos conhecidos. Ao entender como o vírus se espalha, é possível pensar em que medidas podem ser adotadas para conter a transmissão da doença de uma região do país para outra, por exemplo. Esses dados também podem apontar o ritmo e o tamanho da variação genética do vírus. Em geral, se isso se der de forma lenta e suave, como tem acontecido até agora, uma eventual vacina teria uma eficácia bastante ampla. Há mais de sequenciamentos genéticos do novo coronavírus já realizados, basicamente divididos em 3 grandes grupos, segundo os pesquisadores, A, B e C, sendo B derivado de A, e C derivado de B. O tipo A é considerado o original, que está mais próximo do vírus encontrado em morcegos e pangolins, 2 animais que têm sido associados ao início da pandemia. Não se sabe até agora, porém, como o vírus chegou até o primeiro paciente humano. O tipo B tem maior incidência no leste da Ásia, mas não se espalhou muito a partir dali, afirmam os pesquisadores. Isso pode ter acontecido, segundo eles, porque o vírus pode ter encontrado resistência imunológica ou ambiental para se espalhar entre pessoas de outras localidades do mundo. O tipo C é considerado o majoritário na Europa, e foi encontrado nos primeiros pacientes de países como França, Itália e Suécia. Essa categoria de sequenciamentos genéticos também inclui o Brasil. A relação entre os casos do Brasil e a Europa já havia sido detalhada em um estudo com pesquisadores brasileiros publicado no fim de março. Segundo os 10 especialistas que assinam o artigo, metade dos casos identificados em território brasileiro eram ligados à Itália. Esther Sabino, uma das autoras desse segundo estudo e diretora do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, USP, afirmou à época que o espalhamento do vírus no Brasil se deu de modo peculiar. Ao contrário da China e de outros países, onde o surto de Covid-19 começou devagar, com um número pequeno de casos inicialmente, no Brasil mais de 300 pessoas começaram a epidemia, em sua maioria vindas da Itália. Isso resultou em uma disseminação muito rápida do vírus, em 10 capitais, disse, em entrevista à agência FAPESP. Quando o vírus se instalou no Brasil, ou seja, passou a ser transmitido localmente em larga escala, ele também sofreu novas mutações que permitem identificar o percurso dele dentro do país. Para chegar até os humanos, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, precisou mutar no animal onde estava antes. Desde o início da pandemia, nenhum estudo identificou que alguma mutação tenha tornado o coronavírus mais letal ou contagioso. Segundo especialistas, o termo mutação ganhou uma conotação de perigoso no imaginário popular por meio de obras de ficção com super-heróis mutantes ou vírus mortais que sofreram mutações para dizimar a humanidade. No início de março, 3 pesquisadores da Universidade Yale, nos Estados Unidos,
escreveram um artigo na revista científica Nature Microbiology com o título Por que não devemos nos preocupar quando um vírus muta durante epidemias. Segundo eles, a mutação faz parte da natureza de um vírus, que é uma coleção de material genético envolvido por uma capa proteica. É uma consequência natural de ser um vírus, porque ele utiliza a enzima RNA polimerase para se replicar no corpo humano, e esse processo é suscetível ao erro, e portanto mutações, a cada ciclo de cópia. Nathan Grubelg, Mary Petroni e Edward Holmes afirmam que essa capacidade de mutar é o que alimenta o sistema evolucionário, mas uma mutação só vai se espalhar com força numa população de vírus se ela for vantajosa do ponto de vista da seleção natural. O senso comum é que a virulência só vai mudar, para mais ou para menos, se ela ampliar a taxa de transmissão do vírus, o que significa aumentar a prole. No entanto, uma alta virulência, nem sempre, reduz a transmissibilidade se o hospedeiro está doente demais para expor os outros. Com 1,5 milhão de infectados, as mudanças no código genético não devem parar tão cedo para o novo coronavírus. E é possível acompanhar o mapeamento dessa evolução pelo CytNestStrain, que oferece um mapa dos trajetos percorridos por cada variação ao redor do mundo ao longo do tempo.